nosso encontro mensal, trocar algumas ideias sobre um assunto determinado. E o assunto que eu escolhi hoje foi: o que você está fazendo da sua vida? Acho que algumas colocações antes precisam ser colocadas assim: você sabe por que você está aqui? Você sabe o que é essa vida? Que ideia você tem da morte? Quais são as suas expectativas após desencarnar? A maioria das pessoas, na verdade, não tem esse tipo de reflexão. E eu diria que isso é uma dos erros de foco do espiritismo, são esse tipo de coisa. Porque você só consegue mudar alguém se você levar essa pessoa a raciocinar. Se a pessoa não pensar sobre o assunto, ela não vai mudar. Então não adianta você querer transformar as pessoas se você não despertar nas pessoas o interesse por conhecer como as coisas funcionam. Se perde muito tempo tentando provar a existência, a materialidade do espírito, e fotografar e filmar e detectar comunicações que vêm do outro plano e tal, que não vão fazer a menor diferença. Isso é grande diferença. O que vai fazer diferença na vida das pessoas, certo? É você conseguir induzi-las ao raciocínio, ao pensamento e à transformação. É isso que vai fazer a diferença. Se as pessoas reencarnam, fazem toda uma trajetória e não mudam nada, não conseguem evoluir, mas por que as pessoas não conseguem evoluir? Isso é um problema de conceito também, porque assim, se a pessoa não acredita em reencarnação, e esse é um dos problemas que nós temos na formação cristã católica, eu já falei bastante sobre isso, que as pessoas não encarnam em reencarnação, mas praticam exorcismo. O outro não acredita em reencarnação, não acredita e tal, e aí expulsa espírito, não sei o quê. Então, diante desse cinismo todo que se transformou as grandes religiões, as religiões de massa, certo? Que querem doutrinar as pessoas ao invés de levar as pessoas ao raciocínio. Então você se defronta hoje com um grande número de pessoas se suicidando, outras tentando se suicidar, outras pensando em se suicidar. Por quê? Porque elas acham que quando morrer vai terminar tudo. Elas não têm nenhuma informação sobre como é a vida efetivamente. Então tem que se colocar o seguinte: nós temos tido aqui alguma preocupação sempre em tentar despertar nas pessoas o raciocínio, o pensamento. É isso que a gente tem que fazer. Alguns meses atrás transmitimos para ele alguns conceitos da doutrina espírita através de uma poesia que se chamava Vida, que se chama Vida, que começa mais ou menos assim: a vida é essa corrida de obstáculos. A vida é uma corrida de obstáculos, mas é o que temos ou o que merecemos. Agora nada mais importa, é preciso ter coragem e abrir a porta para viver uma nova caminhada. Então, nesses pequenos e singelos versos, o que diz? Não importa mais, não há mais tempo de fazer outras escolhas. Você escolheu aquele lugar, aquela família, aqueles parentes, você escolheu aquele conceito porque na sua ótica, enquanto desencarnado, você entendia que aquele local é o mais propício para que você pudesse efetivamente evoluir. Feita a escolha, não tem mais volta. Não adianta você vir para cá e começar a se questionar: mas por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou nessa família? Por que eu não tenho um pai melhor, uma mãe melhor, irmãos melhor? Foi você que escolheu estar naquela posição. Então você tem que fazer da sua vida o melhor que puder.
Mas isso independe de caminhadas anteriores ou não. Isso é um problema individual. E nós somos seres individuais. Eu sempre procuro falar sobre isso, porque é o seguinte: na hora de prestar a conta, você não vai chamar o seu pai, a sua mãe, o seu patrão, o seu amigo. Você que tem que prestar a conta. Não é... Os nossos atos são intransferíveis. Então, assim, por exemplo, você pode ter atenuantes, nem eu tenho sempre comentado aqui. Uma pessoa que se suicida, por exemplo, ela pode ter motivações emocionais tal para se suicidar. Isso é um atenuante. Mas o fato final é que ela se suicidou. Ela não vai, digamos assim, para o mesmo lugar que um suicida comum iria se ele não tiver atenuantes. O atenuante vai te colocar num outro lugar, mas no mesmo, digamos assim, é como se fosse morar em determinado lugar e fosse para uma casa um pouquinho melhor, mas o lugar continua ruim. É isso a questão. Mas então, assim, você acorda todos os dias preocupado em ser melhor do que foi ontem? Você para pensar sobre isso? Eu sempre falo aqui que todas as pessoas deveriam tirar 15 minutos no final, quando deitam, para pensar como foi o seu dia. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu ofendi alguém, eu magoei alguém? O que eu posso fazer? Porque assim, não existe milagre, a pessoa dormir de um jeito e acordar do outro. O que existe é a transformação, que é um processo diário. Então, você tem que procurar amanhã ser melhor que hoje. Esse é o processo. Não adianta a pessoa querer, vou fazer uma grande mudança de uma vez só. Não vai acontecer. O que acontece normalmente é que a pessoa não consegue se transformar exatamente por causa disso. Mas se você fizer um pouco a cada dia, são pequenas coisas, entendeu? Nós tivemos uma festa para as crianças ali, umas comunidades carentes e tal. Ninguém se matou de trabalhar, cada um fez um pouco, mas é isso que é importante. Não é importante você fazer muito, é importante você fazer. Você tem alguma preocupação com o seu semelhante que está numa situação desfavorável? Ou você é aquela pessoa egoísta que só pensa em si mesmo? Que normalmente a desculpa é a seguinte: eu não tenho tempo. Claro, a pessoa não tem tempo porque é um egoísta, um extremo, e só pensa nele, não vai arrumar tempo nunca para ajudar os outros. Eis a questão. Então tem que se colocar o seguinte: fazer coisas positivas, pensar positivamente e agir positivamente. Não precisa fazer grandes coisas, coisas mirabolantes, não. Participar de algum projeto que ajude as pessoas efetivamente, porque ninguém faz nada sozinho, certo? Então, procurar alguma coisa que leve você a fazer uma caminhada melhor. Porque as pessoas não têm, na verdade, as pessoas não têm disposição para fazer. O mundo vai cada vez pior e as pessoas não têm disposição, porque as pessoas não têm disposição de mudar. Cada um muito preocupado consigo mesmo, com seus problemas, que parecem sempre muito maiores que os outros, na verdade não são, e o mundo cada vez pior. Infelizmente, os prognósticos não são muito positivos nesse sentido. Por isso que é importante aproveitar a vida, essa oportunidade que Deus dá a cada um, para fazer coisas que possam fazer a diferença na vida das pessoas. Você vê o seguinte: não são grandes coisas. Aquelas crianças ontem, a alegria delas quando ganharam um presente, aquilo certamente vai marcar a vida delas, porque elas vão ter a convicção
de que não é só aquele ambiente hostil que eles vivem que existem pessoas que de alguma forma, 1, 2, 3 vezes por ano, se preocupam com eles. E provavelmente aquele seja o único presente que ele vai ganhar, que ela ganhou, digamos assim, no Dia das Crianças, ou na Páscoa, ou no Natal. Porque as condições são as piores possíveis. E não se precisa muito esforço para fazer isso. E tem muita gente que tem disposição para fazer, que não tem bens materiais, que não tem muitos recursos e fazem muitas coisas para ajudar os outros. Infelizmente, a sociedade que se vive se cobra muito para a pessoa ter sucesso. E a questão é a seguinte: o que é ter sucesso na vida? Cada um, provavelmente, de vocês tem um conceito sobre o que é sucesso. Mas nenhuma atitude vai ser respaldada se não tiver amor, caridade, fraternidade na sua caminhada. Não faz sentido. É preciso fazer a diferença agora. Porque a vida continua. E vai continuar muitas vezes. Porque assim mesmo quando a pessoa desencarna, ela continua vivendo, ela não morre, não existe a morte. E tudo que se faz aqui, aquela história, tudo que se planta se colhe, certo? Não adianta você querer plantar pedra e colher rosa, não é assim que funciona. Você tem que fazer por onde, você tem que merecer alguma coisa. Por isso aquela frase de Jesus é tão verdadeira: na casa do Senhor há muitas moradas. Para qual morada você quer ir? Para melhor ou para pior? É essa vida que você vive hoje que vai determinar para onde você vai. Então essa é a oportunidade de você escolher para onde você quer ir. Evidentemente que aí envolve um monte de conceitos e crenças e outras coisas e tal. Mas independente de crença, de conceito, de qualquer coisa que seja, o importante é que as pessoas tenham amor no coração e se preocupem com os outros. Efetivamente façam alguma coisa para melhorar aqueles dias tão ruins. Não vamos usar a doutrina ao pé da letra. Porque não, a pessoa está naquele lugar porque aquele lugar é o merecimento dela, não sei o quê. Tudo bem. Só que tem o seguinte, tem uma coisa muito importante. Se você não fizer nada, aquelas pessoas provavelmente vão incidir no erro. Normalmente são pessoas que já incidiram e escolhem ambientes adversos porque eles acreditam que vão conseguir superar tudo aquilo. Eu sempre dou exemplo aqui de uma pessoa que foi um assassino numa encarnação, na outra ele escolhe um ambiente adverso porque ele acredita que ele não vai mais cometer os mesmos erros que ele cometeu naquela encarnação, o que é um erro crasso, que normalmente a pessoa reincide, como é o próprio caso dos suicidas, né? Normalmente é um reincidente. Dificilmente uma pessoa que se suicida, ela já não teve um histórico de suicídio anterior. De qualquer forma, essa é a oportunidade de fazer a diferença na caminhada. A vida é uma coisa maravilhosa que Deus dá a todos, para que todos tenham a oportunidade de fazer melhor. Então não adianta a pessoa ficar indiferente às coisas, indiferente à pobreza, à miséria, à desgraça dos outros. Não adianta ficar indiferente, porque aquilo na verdade diz respeito a todos. O planeta é de todos, aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim.
Então, não adianta querer ficar indiferente às pessoas, às coisas, à pobreza, à tristeza. O que a gente observa, eu tenho observado aqui nos últimos anos, é o crescimento impressionante. Eu tenho falado muitas vezes depois do trabalho, normalmente quando a gente fica em conversa ali 15, 20 minutos, eu tenho falado sobre isso. Há um crescimento do desequilíbrio emocional, psicológico das pessoas. E por que acontece isso? Porque você não tem uma razão maior para viver, você não tem uma motivação, você não tem um objetivo. Então as pessoas vivem por viver, envelhecem por envelhecer, está tudo certo. Porque a pessoa não tem um objetivo maior. Não, amanhã eu tenho que acordar porque eu tenho que fazer isso, isso, isso e tenho que ajudar alguém. Não tem essa preocupação e a vida vai se tornando vazia. E não existe aquela história assim, eu vou me formar, vou arrumar um bom emprego, tá, e depois o que vai acontecer? Não, daí eu vou ficar eternamente ali até desencarnar, não vou fazer mais nada. Esse é o meu objetivo. Cada um com os seus objetivos. Agora, não vai somar nada na sua caminhada. São essas coisas que... E também existe uma falha enorme no questionamento dessas coisas por parte dos praticantes do espiritismo. Só diz que a pessoa tem que se transformar, mas por que a pessoa tem que se transformar? A maioria das pessoas não sabe, não pensam sobre isso. A pessoa acorda de manhã, trabalha, vem, come, dorme, levanta, trabalha, come, dorme, envelhece, desencarna e nem sabe por que passou por aqui. Então, assim, eu sempre tenho dito, se você não quer que o país funcione, se a família não funciona, o que é o país? É o somatório das famílias. Então, se a família está doente, o país está doente. Essa é a conclusão. Se as partes estão doentes, o todo não vai estar sadio. Então, se defronta nesse país com coisas assim absolutamente absurdas. Por quê? Porque a maioria das pessoas, por exemplo, condena a corrupção. Mas se ela estivesse lá, ela faria a mesma coisa ou faria pior. Certo? Então é isso que tem que se levar em conta. Às vezes a pessoa reclama não é porque alguém é corrupto, não, porque ela não teve a oportunidade de ser. Que é extremamente triste isso. Você chegar à conclusão que... Então assim, se as pessoas têm defeito de caráter, os governantes também têm defeito de caráter, porque eles são pessoas normais. Só que eles têm oportunidade e acesso a muitas coisas que a maioria das pessoas não tem. Agora, você imagina se uma pessoa dessa tem algum tipo de reflexão desse tipo. Eu desviei milhões aqui, quantas pessoas eu matei de fome, quantos empregos eu exterminei, quantas pessoas foram prejudicadas com a minha ação. Isso tudo vai aparecer na hora do acerto. Mas enquanto isso tem um monte de gente que foi prejudicada pela falta de caráter de alguém, que é uma coisa assim muito comum nesse país. Então, e as pessoas, ninguém se questiona, será que o que eu vou fazer está prejudicando alguém? Será que o que eu estou fazendo hoje vai ter consequências danosas para as pessoas? Ninguém se pergunta sobre isso. A pessoa só está preocupada com ele, em acumular riquezas, em luxo. Ninguém está preocupado. Eu até tenho uma outra palestra também, que eu fiz um questionamento sobre a educação e o espiritismo. Então veja o seguinte, evidentemente que o governante ele não é uma pessoa sem instrução, sem formação, sem capacidade, sem percepção. Ele sabe. Então uma pessoa dessas não vai se questionar assim,
Mas esse tipo de estudo que eu estou dando para essa criança vai servir para alguma coisa? Então eu vou investir numa coisa que é de péssima qualidade. Eu estou mais deformando as pessoas do que formando. Infelizmente, assim. Mas isso tudo é consequência do quê? Da falta de raciocínio geral das pessoas. Porque se todo mundo, de alguma forma, começasse a pensar e a se questionar o que é esta vida, certamente as pessoas teriam uma posição mais positiva do que contemplativa. Esse é o grande problema. Tem pessoas que fazem e, no geral, é assim, meia dúzia faz e uma grande maioria observa e critica. Porque assim, não importa se a pessoa vai errar, importa se ela vai tentar fazer. Muitas pessoas não tentam fazer porque pode não vai dar certo, não sei o que, então não interessa se não vai dar certo. Muitas coisas que se fez aqui neste centro espírita mesmo, as pessoas achavam que não ia dar certo. Bom, se não der certo, não se faz mais. É simples, mas vamos tentar fazer. Não vai dar tempo, não vai ser o quê, não interessa, tem que fazer. Então existe a preocupação das pessoas que coordenam, mas se não der certo, se não der certo, deu errado, é simples. Você pode pecar até por incompetência, mas você não pode pecar por omissão. E esse é o grande problema, assim, as pessoas se omitem da vida. Por quê? Porque elas não querem saber de nada. Elas não têm o questionamento de que tudo que você fizer hoje tem desdobramentos futuramente. As pessoas não se importam com isso. E essa é a grande tristeza de se constatar essa mudança, vamos dizer, das religiões cristãs. Não acreditam na reencarnação. Porque você vende a ideia para o sujeito de que quando ele morrer termina tudo. Aquele sujeito que mata um, ele mata dois, para ele é tudo igual. Porque para ele entende que quando o dia que ele morrer, tudo está terminado e tal. E somos todos iguais. Não é assim que funciona. Então a desinformação está levando também. Eu acho que o Espiritismo devia provocar mais esse tipo de discussão, questionar essas coisas. É assim, palestra com palavras bonitas, com não sei o que e tal, isso aí é muito bom de ouvir, mas não é isso que vai mudar as pessoas. Esse é o tipo da coisa que entra num ouvido e sai no outro. Você tem que questionar e apresentar coisas para as pessoas se questionar o que elas estão fazendo. Porque as pessoas pensam em acumular. O próprio ritual de quando a pessoa desencarna, já seria uma demonstração para os outros pensar: a pessoa tem tudo, mas ela vai para o mesmo lugar, vai virar pó, nem todo mundo. Tem muitas pessoas que se preocupam tanto em acumular, não dá para levar nada. E as pessoas querem ter aquilo que não trouxeram e aquilo que não vão levar. A pessoa vem sem nada e volta sem nada. O que ficam são as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações. É isso que vai ficar. E o grande problema, assim, tem que se questionar algumas coisas, assim, por exemplo, a pessoa arrogante. A pessoa tem que ter
lá um belo dia, porque o arrogante dificilmente vai fazer isso, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou ofendendo alguém? Porque os defeitos que você tem aqui, você leva para o outro lado. E isso é impressionante. Nós estamos cansados de ver manifestações de irmãos desencarnados que, mesmo numa situação adversa e tal, o cara está numa situação péssima, e o doutrinador vai falar com ele e ele ainda pergunta: mas você sabe com quem é que você está falando? Quer dizer, a arrogância que ele tinha enquanto encarnado, ele levou para depois. E ele permanece com os mesmos, as pessoas rancorosas, pessoas. Então, quando a gente fala assim, ó, você não deve ter rancor, você não deve ter mágoa, você não deve ter raiva, não é para você se tornar uma pessoa sem reações, não. É para que você faça uma caminhada melhor e depois que você desencarnar, você tenha um outro destino. Porque lá, como se diz assim, na casa do Senhor há muitas moradas, há boas moradas e outras moradas nem tão boas assim. Então é preciso ter atitudes, que é o que vai ficar da vida. O que ficam são as atitudes. Na hora de fazer o balanço, o que vai pesar são as suas atitudes, não é quanto você tem. É aquilo que realmente e efetivamente você é. Agora, infelizmente as coisas estão caminhando para um rumo muito preocupante. Eu tenho ficado bastante preocupado nos últimos anos, tenho comentado com o pessoal que trabalha comigo, e eles são testemunhas oculares do que está acontecendo, que é um desequilíbrio maciço praticamente. E isso efetivamente, porque as pessoas deveriam ter alguns outros objetivos que dê sentido à vida. Essa é a grande questão. Eu vou ajudar, tem tanta gente para ser ajudada, as condições para se praticar bons atos tem para todo mundo, só que tem que querer. Não tem que ficar se lamentando, se culpando, que eu não tenho tempo, não sei o quê. Isso é conversa. Tome uma atitude positiva, arrume um tempo e vá ajudar alguém. É isso que vai dar sentido na tua vida. Porque tem certas coisas que não tem preço. E as pessoas que tentam de alguma forma ajudar os outros sabem do que eu estou falando. A grande recompensa, vamos dizer, de quem trabalha no centro espírita é ver que as pessoas que vêm de alguma forma melhoraram, se sentem melhor, são mais sorridentes e tal. E é muito gratificante isso. Você começa a tratar uma pessoa, especialmente no trabalho espiritual lá, a pessoa entra lá deprimida, olhando para o chão e tal. Na outra semana a pessoa entra sorridente. Isso não tem preço. O que você despendeu ali? Você despendeu só o seu esforço, o seu tempo, a sua dedicação e o seu amor. E muitas vezes você consegue mudar a vida de uma pessoa só com isso. Eu digo só porque para fazer isso basta querer. Não, porque assim, existe aquilo que se forma. Ele pode não ter nenhuma condição diferenciada, ele não pode ser ele não precisa ser um vidente, audiente ou qualquer outra coisa, médium de cura, qualquer coisa que seja. Mas se ele quiser efetivamente ajudar as pessoas, ele se transforma num bom médium. Porque aquela mediunidade que todos têm, de alguma forma ele vai avançando, vai se desenvolvendo. Isso é que nem uma profissão qualquer. Certo? O cirurgião, quando ele vai fazer uma primeira cirurgia dele, ele está nervoso, então não sabe se vai dar certo. Na 100ª cirurgia, ele já faz aquilo automaticamente. O médium é a mesma forma, quanto mais ele trabalha, melhor ele fica. Porque os canais de comunicação dele começam a se ampliar, a se tornar mais nítidos, e ele passa a ser um instrumento muito melhor.
porque o médium tem que ser instrumento. Então, assim, essa é uma atitude que qualquer um pode fazer. Mas para isso basta só ter disciplina, boa vontade, porque você vai despender o seu esforço, o seu tempo, sua dedicação. Mas qualquer pessoa pode tentar ajudar os outros, de qualquer forma. Normalmente a gente associa ajudar alguém a coisas materiais e tal. Não, isso é importante, nós vivemos no mundo material. Mas existem muitas formas de você ajudar as pessoas que não tem que necessariamente despender alguma coisa. Basta querer. Então é isso, pessoal. Todo mundo repense o que está fazendo da sua vida para que possa fazer uma caminhada diferente e no final das contas, efetivamente, fazer uma caminhada muito melhor e sair desse plano muito melhor do que entrou, que esse é o objetivo, evoluir. Porque senão você vai ficar indo e voltando sempre no mesmo lugar. Qual é a lógica disso? Não tem lógica. A lógica é aproveitar esta vida, essa oportunidade para fazer melhor e para sair daqui muito melhor do que quando chegou. Era isso.